Existe um momento na missão Artemis 2 em que a cápsula Orion com 4 seres humanos passa por trás da Lua no lado escuro e a Terra simplesmente deixa de ouvir o que eles estão dizendo. Não é metáfora, não é exagero, é uma parte real da Artemis 2 em que a cápsula Orion entra na face oculta da Lua e a comunicação com a Terra some por cerca de 40 minutos. Porque o próprio corpo lunar bloqueia o sinal, e é justamente esse trecho que chama tanta atenção, porque por alguns minutos a tripulação fica longe demais para qualquer contato direto com quem ficou aqui. Hoje, aqui no Histórias Lunares, eu quero te mostrar por que isso acontece, porque o áudio vindo do espaço nunca soa tão limpo quanto uma ligação comum. O que os astronautas realmente conseguem ver do outro lado da Lua e por que essa passagem é muito mais interessante do que parece à primeira vista. E se você gosta desse tipo de história, já se inscreve no canal, porque aqui a gente não olha só para o lançamento e para as manchetes, a gente tenta entender o que realmente está acontecendo lá em cima. A primeira coisa que muita gente estranha é o som. Quando a cápsula fala com a Terra, o áudio não parece bonito, cheio e cristalino. Muitas vezes ele soa simples, limitado, quase como um rádio. E isso tem explicação. Depois que a Orion segue para a Lua, a comunicação principal passa para a Deep Space Network, a rede de antenas gigantes da NASA, espalhada por Califórnia, Espanha e Austrália. É essa infraestrutura que mantém a cápsula conectada com a Terra no espaço profundo. Só que a prioridade dessa comunicação não é fazer a voz soar bonita, a prioridade é fazer a voz chegar junto com dados da missão, informações de segurança, imagens e vídeo. A própria NASA explica que, quando a Orion volta a aparecer depois do lado oculto, os dados ainda precisam ser tratados com prioridade para comunicações da tripulação e informações de missão, e isso pode reduzir a qualidade de imagem e vídeo, ou seja, o sistema não foi pensado para parecer um estúdio, foi pensado para funcionar a enormes distâncias, com segurança e continuidade. Só que existe um limite que nem a melhor antena da Terra resolve: linha de visada. Enquanto a nave está com visão da Terra, o sinal pode ir e voltar, mas quando a Lua entra no meio do caminho, o rádio é bloqueado. E por isso a NASA já tratava esse apagão como algo totalmente planejado, cerca de 41 minutos sem comunicação direta, simplesmente porque a Orion fica escondida atrás da Lua para uma infraestrutura que está toda baseada aqui na Terra. Esse detalhe já seria suficiente para tornar a missão memorável, mas a Artemis 2 vai além, porque antes mesmo de entrar no lado oculto, ela já bate um recorde histórico. A NASA confirmou que a missão ultrapassou a marca da Apollo 13, que durante décadas havia sido o voo tripulado mais distante da Terra. A Artemis 2 passou de 248.655 milhas e chegou ao ponto mais distante em cerca de 252.756 milhas da Terra. Em outras palavras, os 4 astronautas da Orion se tornaram os seres humanos mais distantes do nosso planeta em toda a história, e isso muda completamente a forma de olhar para essa viagem. Porque não se trata só de dar uma volta na Lua, trata-se de mandar pessoas para mais longe do que qualquer pessoa já foi, justamente num trajeto em que existe um trecho sem voz, sem resposta imediata e sem acompanhamento em tempo real. Mas aí entra uma dúvida importante: o lado oculto da Lua é realmente escuro? Na linguagem popular, muita gente chama essa região de lado escuro, só que tecnicamente esse nome engana um pouco. A própria NASA explica que essa parte da Lua não fica sempre sem luz. O nome mais correto é face oculta ou lado oculto, porque é o lado que não vemos da Terra. Ele recebe luz do Sol do mesmo jeito que o lado visível. Então o mistério ali não é uma escuridão eterna. O mistério é outro. É o fato de ser uma região que não aponta para nós e que naquele momento da missão também bloqueia a comunicação. A NASA reservou um período de observação lunar de cerca de 7 horas durante o flyby. Nesse intervalo, a tripulação vê tanto a face visível quanto a face oculta da Lua. Como o espaço nas janelas é limitado, eles se revezam em duplas. 2 observam por cerca de 55 a 85 minutos, enquanto os outros fazem exercício ou cuidam de outras tarefas. Isso por si só já cria uma cena interessante dentro da cápsula. Ninguém fica o tempo todo na janela, até para
para olhar a Lua, existe escala e a aproximação não é pequena. No ponto mais próximo, a Orion passa a cerca de 4.067 milhas da superfície lunar. A NASA diz que nessa distância, a Lua vai parecer para os astronautas aproximadamente do tamanho de uma bola de basquete segurada à distância de um braço. Eles podem ser os primeiros humanos a ver algumas partes da face oculta da Lua a olho nu nessa geometria específica da missão. Só que eles não estão ali apenas para admirar a vista. Existe trabalho científico acontecendo o tempo todo. A equipe da missão preparou uma lista de alvos para a tripulação analisar e fotografar. No lado oculto, os astronautas observam crateras de impacto, antigos fluxos de lava e outros detalhes geológicos descrevendo formas, texturas e cores. Isso pode parecer simples, mas é justamente esse tipo de observação humana direta que ajuda cientistas a interpretar melhor a história geológica da Lua e a planejar missões futuras. E aqui entra outra curiosidade boa: o lado oculto da Lua não tem a mesma aparência da face que vemos da Terra. A face visível é marcada por aqueles grandes mares escuros de lava antiga que já viraram parte da imagem clássica da Lua. Já o lado oculto é muito mais craterado e visualmente diferente. Então, quando a tripulação olha para lá, ela não está vendo a mesma Lua de sempre por outro ângulo. Ela está vendo uma paisagem com outra cara, outra distribuição de manchas e crateras, outro tipo de relevo dominante, e mesmo durante o blackout, eles continuam vendo e registrando. Esse ponto é importante. Quando a comunicação some, não significa que a missão para, não significa que a cápsula entra em silêncio total por dentro, significa apenas que a Terra deixa de receber tudo em tempo real. Depois do período de observação, os astronautas começam a transferir parte das imagens para o solo. Então o que acontece atrás da Lua pode continuar sendo fotografado e filmado, só não chega imediatamente para quem está aqui embaixo. E talvez seja justamente aí que essa missão ganha força como história, porque existe uma diferença enorme entre não houve registro e não houve transmissão ao vivo. No caso da Artemis 2, o segundo caso é o que importa. Eles continuam vendo, continuam fotografando, continuam trabalhando, mas por alguns minutos fazem tudo isso sem a Terra ouvindo a própria voz deles em tempo real. Além disso, a missão ainda entrega imagens mentais muito fortes. Durante o flyby, a NASA previu momentos de pôr da Terra e nascer da Terra, quando o nosso planeta desaparece atrás do horizonte lunar e depois volta a surgir do outro lado. No fim da janela de observação, a missão ainda prevê um eclipse visto da perspectiva da Orion, com a Lua encobrindo o Sol por quase uma hora. Isso quer dizer que a tripulação não passa apenas pelo lado oculto, ela atravessa uma sequência de cenas raríssimas, vistas por pouquíssimos seres humanos em toda a história. Tem também um detalhe menos conhecido, mas muito interessante: o lado oculto da Lua é especial até para a ciência futura, porque ele fica mais protegido das interferências de rádio produzidas pela própria Terra. Por isso, há muito interesse em usar essa região em projetos futuros de radioastronomia lunar. Ou seja, o outro lado da Lua não chama atenção só pelo imaginário popular. Ele também é cientificamente valioso justamente por ser mais silencioso para certos tipos de observação. No fim das contas, o que torna essa parte da Artemis 2 tão forte não é apenas o lado técnico, é a soma de tudo. Uma nave com 4 pessoas, um voo que quebra o recorde de distância humana da Terra, uma passagem pela face oculta da Lua, um blackout real de comunicação, horas de observação científica, fotos e vídeos feitos justamente quando a Terra não consegue acompanhar tudo ao vivo, e uma sucessão de imagens raras, como o pôr da Terra, o nascer da Terra e até um eclipse visto do espaço profundo. Por isso esse trecho chama tanto a atenção, não porque alguém precisa inventar um mistério em cima dele, mas porque ele já é interessante por si só. A Artemis 2 pega uma missão extremamente planejada, cheia de engenharia e protocolos, e ainda assim entrega algo que mexe com a imaginação de qualquer pessoa. A ideia de seres humanos passando para o outro lado da Lua, mais longe de casa do que qualquer um jamais esteve, enquanto a Terra espera em silêncio pelo momento em que a voz deles vai voltar.